Olá, eu me chamo Tatiana Sandin e estou de volta para apresentar o último episódio do Gestão de Pessoas nas Eleições, a temporada especial do podcast Diálogos em Movimento, uma produção do Movimento Pessoas à Frente. Existem muitos desafios que deverão ser enfrentados pelos titulares do próximo mandato, e entre eles estão as questões ambientais. Mas como a gestão de pessoas e lideranças públicas se relaciona com a pauta climática no contexto municipal? As melhores práticas e evidências, tanto de gestão de pessoas no setor público como de promoção da sustentabilidade, têm em comum alguns pontos, como a necessidade de um olhar integrado e transversal sobre os seus objetos, por exemplo. Na gestão de pessoas, significa assumir que toda a organização pública, toda a gestão municipal está implicada neste tema e que deve organizar o planejamento e a implementação das suas ações de forma a entender que elas se relacionam diretamente com as competências e habilidades que as pessoas têm em diálogo com as competências e habilidades necessárias para os diversos cargos, funções, carreiras e entregas que esses servidores e servidoras precisam fazer na gestão municipal. Para a gente promover a sustentabilidade e lidar com a emergência climática, é muito importante que as políticas públicas sejam desenhadas por profissionais de diversas áreas, com competências e habilidades complementares e que se espraiem por toda a gestão pública, não ficando restrita à pasta de meio ambiente, por exemplo. Desafios contemporâneos, como o das consequências das mudanças climáticas, são um bom exemplo sobre como o perfil das pessoas que ocupam cargos de liderança importa. É preciso desenvolver processos capazes de atrair, selecionar, contratar e reter líderes que tenham competências técnicas, gerenciais e políticas capazes de conduzir as administrações municipais para o enfrentamento desses desafios. E o que os candidatos e candidatas na sua cidade estão propondo para a gestão dos serviços públicos em relação às mudanças climáticas? O que seria importante propor? Vamos conversar um pouco sobre essa convergência de temas neste episódio. Eu hoje estou aqui com o Lucas Cardoso Santos. O Lucas vem do interior da Bahia. Ele é formado em administração pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, mestrando em gestão de políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Ele foi consultor da Falcone, atuou com projetos de gestão estratégica e reformulação de processos, migrou para o terceiro setor, atuou mais de 8 anos liderando diferentes iniciativas na Fundação Lehman, desde planejamento estratégico da organização até a implementação de programas de educação e gestão de pessoas no setor público. E atualmente ele é sócio, cofundador e diretor-presidente da Dendezê, consultoria dedicada à equidade racial e justiça climática. Estou também com a Rafaela Bastos. A Rafaela é presidente do Instituto Fundação João Goulart, Head NUD Rio e LabFaz, trabalha na prefeitura, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, e é gestora pública, geógrafa, especialista em gerenciamento de projetos, economia comportamental e branding. Só pelo tamanho das mini-bios, você já viram os convidados de peso que a gente tem aqui hoje. Seja bem-vinda, Rafaela, seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigada por estarem aqui para a gente gravar esse episódio. Se vocês quiserem dar um oi para os nossos ouvintes, podemos começar pela Rafaela? Olá, pessoal, tudo bem? Super prazer estar aqui com vocês. Agradeço pela apresentação. E é isso, vamos aqui bater um super bate-papo. Acho que o meu repertório pessoal e profissional ajuda aqui a colaborar com essa conversa, com a presença ilustre do Lucas, que eu conheço de longa data, com a sua presença, Tatiana. O importante é a gente movimentar a pauta e a gente colocar em evidência a gestão de pessoas como centro de muitas discussões. Perfeito, eu tenho certeza que as suas experiências vão contribuir muito, sim. Muito obrigada. Lucas? Olá, Tatiana. Olá, Rafa. Sempre um prazer estar aqui de novo para falar sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. E espero que a gente tenha um papo super legal sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade. Então, vamos lá. Eu vou começar, obrigada, Lucas, por estar aqui. Eu vou começar com uma questão para a Rafaela. Rafaela, o que pode fazer uma gestão municipal para lidar com as questões climáticas? E para fazer isso que ela precisa fazer,
Quais são as competências e habilidades que são chave para que as lideranças públicas lidem com esse desafio contemporâneo tão importante? Tatiana, eu acho que você trouxe essa pergunta foi desenvolvida de uma maneira bem coerente, eu acho, com a resposta, assim, que eu venho elaborando, né, sobre a pauta. Eu acredito que, nesse momento, a gente não está em conduzir as respostas certas, mas inserir as lideranças num processo de construção de respostas para esse desafio, como você bem colocou. Eu percebo e eu tenho refletido muito sobre a lógica com que a gente elabora políticas públicas e soluções frente aos desafios climáticos e frente aos resultados que esses desafios nos colocam de maneira imperativa, né? Então, quando acontece uma circunstância climática, o resultado, a catástrofe é imediata e as soluções não são na mesma velocidade. E aí eu fico pensando qual a lógica de políticas públicas que dará conta dessa dinâmica. Não acho que a gente está preparado em muitas dimensões. Entretanto, eu acho que é uma agenda em que estamos avançando muito rápido em muitas dimensões. E quando eu falo da não preparação, tem a ver com as lideranças, tem a ver com colocar essas pautas na mesa para serem premissas de tomada de decisões. Eu penso muito sobre uma seguinte perspectiva. Quando temos uma tragédia, né, como a do Rio Grande do Sul, será que essa forma de prestar serviço público, pensando em cada indivíduo, contando o número de beneficiários, vai dar conta de um atendimento em grande escala? Porque o recurso público é finito. A burocracia, a boa burocracia é necessária e também leva o seu tempo. Então, eu acho que pensar na gestão pública municipal, que eu acho que é a dimensão onde se aproxima mais da prática e do modo de vida das pessoas, pensar na gestão pública municipal sobre as questões dos desafios climáticos é a gente antever a política pública como um sistema. Como esse sistema de políticas públicas suportam situações que têm gerado, né, tragédias na vida das pessoas. Então, mais do que a gente pensar quantas cestas básicas, quantos pontos de internet, quantos hospitais, qual o sistema contratual que dá conta disso? Se eu juntar a política pública da assistência com a da saúde, com a da educação, o que eu entrego de macrofunção pública? Então, eu acho que a gente precisa repensar essa lógica de ciclo de políticas públicas, porque eu acho que esse conceito ele vai ficar para trás, frente aos desafios de questões climáticas. Eu acho que a gente precisa de um conceito de sistema público, porque aquele passo a passo do ciclo, agenda, tomador de decisão, protótipo, planejamento, impacto, implementação e impacto, esse processo não dá conta. Então, qual o sistema? Se eu juntar política pública A, B e C de pastas diferentes, como essa transversalidade impacta na gestão municipal, na prestação de contas, na transparência ao cidadão, na não responsabilização de gestores públicos que depois ficam respondendo processos por excesso de contrato emergencial. E, às vezes, esse jurídico não junta esse momento com o momento da tragédia, porque um contrato começa na tragédia e ele vai continuar sendo desenvolvido, porque a prefeitura também precisa repensar formas de pagamento, até o recurso público federal chegar. Então, assim,
como esse sistema vai funcionar. Desde a simples unificação de políticas públicas já consolidadas, passando pela unificação de processos burocráticos, quais as ferramentas burocráticas? Será a lei de licitação vai me permitir? Acho que não. O que a inexigibilidade está falando sobre? Existe alguma forma de conexão? Então, eu acho que a gente precisa pensar como sistema. E aí é o papel principal das lideranças, resiliência e criatividade. A gente vai ter que ser muito criativo para entender com os recursos atuais como a gente compreende essas soluções e esse ecossistema municipal burocrático, como esse macrosistema para tratar das causas e do efetivo problema quando, né, temos os desafios climáticos, e a resiliência, porque essas pautas ainda não estão frequentemente à mesa ou frequentemente como premissa em tomada de decisão. Então, entendo que essas lideranças vão precisar, basicamente, dessas habilidades e, claro, a hard skills, né, que é ali a capacidade técnica de desenvolver possibilidades, soluções, apresentar para os seus executivos essas propostas. Eu gosto muito também de pensar nos tomadores de decisão, como prefeitos, governadores e presidentes, como um corpo político. O que esse corpo político suporta de decisão? O que esse corpo político suporta, tem de repertório para ter aderência à proposta minha enquanto liderança pública ou técnica para aquele projeto. Então, acho que chegou mais do que nunca a hora da gente começar a se olhar enquanto lideranças numa visão mais holística e sistêmica novamente, para poder a gente conseguir ativar os sistemas que serão necessários para que a gente responda com maior velocidade aos desafios climáticos. Então, perfis de liderança criativa, resiliente e que entende as agendas como um avanço associado à capacidade técnica, eu acho que eu tenho isso como uma aposta para que a gente consiga bons resultados para essa temática. Rafaela, você estava falando e eu estava imaginando assim, alguém que trabalhe numa campanha, alguém que é candidato, até se endireitando na cadeira para poder ouvir o que você está dizendo, porque você derrubou as paredes das secretarias municipais, chamando todas elas para trabalhar juntas de um jeito em que elas não estão habituadas e chamando os gestores para desenvolver e botar em prática habilidades que também não são as que normalmente a gente associa à burocracia pública, né? Quem olha para um servidor, para uma servidora e fala, nossa, você é muito criativo, né? Muito pelo contrário, a gente olha para aquelas pessoas como os burocratas que seguem as regras e que agora o que a gente está percebendo é que é um momento fundamental para que eles se percebam em outros lugares, desenvolvendo outras habilidades, mas pensando nesse contexto em que a gente está conversando, né, assim, candidatas e candidatos e futuros líderes dessas gestões precisam procurar pessoas para suas equipes capazes de dar conta, né? Porque eu acho que você, no início, já traz o trade-off desse desafio da mudança climática, é que ele chega de uma vez, né? Assim, o desastre chega muito rápido e as consequências ficam por muito tempo. Então, a gente tem que planejar, prever, desenvolver capacidades para evitar e para depois resolver as consequências quando vem. Então, eu acho que todo mundo se endireitou na cadeira aí para poder pensar que o desafio é maior do que eu estava imaginando quando a gente fez essa pergunta. Muito obrigada. E aí o Lucas não vem para trazer mais simplicidade, ele vem trazer aqui outras camadas que normalmente também a gente não associa às mudanças climáticas. Lucas, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que equidade racial tem a ver
com justiça climática, com mudança climática, com tudo isso que a gente está conversando, né? Que relações esses temas têm com a tal burocracia representativa que a gente sempre fala muito aqui nesse podcast, nas redes do movimento? E como é que você tem percebido aí na sua experiência que as lideranças públicas, que quando elas são diversas, que qualidades elas agregam, se fica uma atividade mais efetiva, se o trabalho fica melhor, também em relação às questões climáticas? Poucas perguntas, um combo bem pequeno. Por favor, a palavra é sua. Maravilha. Não, é ótimo essas primeiras perguntas, porque me dá a oportunidade de falar algumas coisas aqui antes para a gente ajustar os ponteiros. Eu vou dividir ela em 3, evidentemente, para conseguir melhor responder aqui, mas começando por o que equidade racial tem a ver com justiça climática e como isso se relaciona. Assim. E essa pergunta é boa porque ela me dá a oportunidade de, primeiro, conceituar a justiça climática. Né? Apesar de ser um conceito antigo, né? Se discute sobre injustiça ambiental desde a década de 80, essa palavra, justiça climática, ela tem tomado força mais recentemente, principalmente depois do Acordo de Paris, em 2015, mas justiça climática é um conceito que vai além das questões puramente ambientais, digamos assim, né? Para abordar as dimensões também sociais, econômicas e políticas nas mudanças climáticas. Ela reconhece que as crises climáticas afetam de maneira desproporcional comunidades já vulneráveis, como povos indígenas, pessoas negras, comunidades de baixa renda e países em desenvolvimento. Então, a ideia central da justiça climática é que aqueles que são menos responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa e pela degradação ambiental são frequentemente os mais impactados pelas consequências das emergências climáticas que a gente vive. E aqui vamos uns números só para dar uma dimensão do que a gente está falando. Segundo o estudo da Oxfam, os 10% mais ricos do planeta são responsáveis por 50% dos gases de efeito estufa, pelas emissões de 50% dos gases de efeito estufa. Então, nós estamos falando que 10% da população mundial, os mais ricos, 10% dos mais ricos, na verdade, emitem mais de 50% dos gases de efeito estufa. Esse mesmo estudo aponta que 1% mais rico do mundo, estou falando de 77 milhões de pessoas, emitem o equivalente ao que os 66% mais pobres do planeta, nós estamos falando de 5 bilhões de pessoas, emitem. Então, 1%, 77 milhões de pessoas emite o equivalente a 5 bilhões de pessoas. Então, aqui mostra um pouco dessa desproporção de quem está causando parte dessas consequências que a gente tem vivido. A grande questão é quem é mais afetado por essas consequências quando a gente está falando sobre as emergências climáticas. Quem tem maior capacidade de se adaptar a ondas de calor cada vez mais frequentes, ou para lidar com a reconstrução de uma vida, a gente estava falando sobre o caso do Rio Grande do Sul e reconstrução pós-Rio Grande do Sul, quem tem mais condição de lidar com essas consequências, de matricular um filho, por exemplo, numa escola climatizada, e aqui a gente está falando de pessoas com maior condições de poder aquisitivo, né? E aí quem sofre as maiores consequências, evidentemente, são aquelas pessoas mais vulneráveis. E aqui o que a gente está falando, então, é que a justiça climática ela busca garantir que as políticas de ações de migração de mitigação, e adaptação a mudanças climáticas considerem e protejam os direitos das populações mais vulneráveis. E aí, o que é equidade racial, especificamente, com isso? Quando a gente fala de população vulnerável no Brasil, a gente fala especificamente de pessoas negras. Se a gente tivesse que pintar o retrato da vulnerabilidade no Brasil, esse retrato seria de uma mulher preta periférica. Então, aqui é onde essa intersecção acontece entre justiça climática e equidade racial. Aí a gente passa para falar um pouco sobre o que essa relação o que isso tem a ver com a relação de burocracia representada no nível de rua. E aí acho que é um ponto extremamente relevante, porque aqui essa relação desse tema tem a ver com burocracia no nível local, representatividade de burocracia no nível local. E esse é um ponto, burocracia no nível de rua, eu lembrei da Gabi Lota, minha professora do mestrado, e imediatamente quando eu falo de burocracia de nível local, me vem burocracia de nível de rua. Mas o que isso tem a ver especificamente com representatividade na burocracia? Esse é um ponto extremamente relevante, em que os governos já podem começar a fazer de imediato, que é garantir que a burocracia seja mais representativa, para
para tentar quebrar com o ciclo do que o professor Silvio Almeida, hoje nosso ministro dos Direitos Humanos, popularizou aqui no Brasil como racismo estrutural. Quando ele afirma que o racismo é estrutural, ele afirma que isso acontece porque o racismo está entranhado na maneira como nós nos organizamos enquanto sociedade. E aqui, o governo é uma instituição extremamente chave para essa organização social. Então, para a gente conseguir quebrar esse ciclo do racismo, é preciso que o governo, uma instituição que compõe essa organização social, seja mais representativa, tenha mais pessoas diversas ocupando posições chaves e de liderança. E aí, há um destaque para a gente fazer aqui, que é, primeiro, acabar com essa história de que governo é máquina. A gente comumente escuta essas expressões, não, porque a gente precisa enxugar a máquina pública, não, porque a gente precisa tornar a máquina pública mais eficiente, não, porque determinado candidato está com a máquina na mão, etc., eu acho que a última coisa que governo é máquina. Assim. Governo é feito de gente de verdade, desenvolvendo políticas públicas para pessoas de verdade. Então, no fim das contas, a gente precisa definitivamente acabar com essa história de que governo é máquina. Isso é importante, Tatiana, e aí entra na terceira parte da pergunta, que é pessoas diversas promovem resultados diferentes. E sim, exatamente por isso, porque aí entra no ponto da gente não só garantir representatividade, que é importante, a gente precisa ter pessoas diversas ocupando cargos de liderança e tomadoras de decisão, mas mais do que isso, e principalmente pelas questões ambientais, a gente precisa garantir a inclusão dessas pessoas. Não adianta nada, a Rafa estava falando aqui mais cedo, você também comentou, Tatiana, sobre a questão das pessoas terem que desenvolver competências que talvez elas não estão acostumadas hoje, porque a gente não associa a governo, por exemplo, criatividade, etc. E muito disso acontece, por vezes, porque a gente coloca pessoas diversas em posição de liderança e espera que elas se enquadrem em um conceito de valores e de habilidades e de competências do que é esperado, e a gente não valoriza aquilo que ela carrega de mais valioso, que é a trajetória de vida dela, que é os saberes que ela carrega, que é o que ela traz nesse sentido. E só para dar aqui botar um dendê, aqui, um gostinho nessa história, que e vou trazer números para isso também. No Brasil, praticamente 50% dos gases de efeito estufa emitido pelo nosso país vem do que é chamado uso de terra. Então, desmatamento, queimadas e etc. E quando a gente olha para as categorias fundiárias dessas queimadas, desses desmatamentos, a gente percebe um comportamento bem diferente. Só 2% das terras quilombolas e de povos originários são desmatados. Então, das reservas de povos indígenas e de quilombolas, só 2% dessa área é desmatada. Quando a gente olha para terras públicas não destinadas, ou até mesmo para categorias fundiárias de terras privadas, esse número chega a 30%. Então, a relação que os povos tradicionais têm com a terra e com a natureza é muito diferente da relação que nós temos, que a sociedade tem com a natureza. E, se você me permite aqui abrir um parêntese para contar uma história, o Delfim Neto deu uma entrevista, antes de falecer, evidentemente, ao podcast Terra Quente da Rádio Novelo, sobre a BR-230, a 230, também conhecida como a Transamazônica. Quando se abriu a 230 lá no norte do país, ele contou que o Andreasa, na época, o ministro do transporte, quando ele encontrava resistência dos povos indígenas na cessão de terra, ele adotava uma prática já muito conhecida, que deixava um trator cheio de equipamento e fazia vista grossa para quando as pessoas furtassem aquele trator, aqueles equipamentos, etc. Os espelhos mudaram na colonização para agora, mas as práticas continuam a mesma. Então, aqui, quando a gente fala sobre ter essa relação diferente com a natureza, pensar um desenvolvimento sustentável, é exatamente entender um ponto de vista de relação com a natureza diferente daquilo que está posto hoje. A gente está falando de reconstruir o Rio Grande do Sul pós a catástrofe que a gente teve, como diversas outras cidades tiveram que passar por esse processo de reconstrução. Teve esse estudo também muito baseado no que aconteceu no furacão Katrina, lá nos Estados Unidos, que não adianta a gente reconstruir essas cidades, essas localidades,
baseado no modelo que levou elas à destruição. Então, é preciso pensar um novo modelo de desenvolvimento que efetivamente considera a floresta em pé como algo valioso. Assim. Então, acho que aqui, tentando fazer um apanhado geral dessas 3 perguntas, eu traria que é super importante a gente trazer uma burocracia mais representativa, valorizar efetivamente os saberes e o conhecimento que essas pessoas carregam, para que a gente consiga pensar um modelo de administração pública e de desenvolvimento que seja muito diferente daquilo que tem produzido, que produziu até hoje. Muito legal te ouvir, Lucas. Eu achei incrível você trazer, com todas as letras e palavras, que tudo que um governo não é máquina, né? Porque a gente está associando o governo à máquina pública que precisa ser enxugada, melhorada, sem esquecer que, de fato, quem está ali são pessoas que tomam decisões que têm se tornado cada dia mais complexas, né? Um cotidiano cada vez mais complexo, e acho que isso só reforça a importância da gente olhar para quem está lá, né? Quem está tomando as decisões de para onde essa gestão vai e como é que ela vai se tornar capaz de reagir a esses desafios, né? A gente está falando do Rio Grande do Sul, mas estamos gravando num momento em que boa parte dos estados brasileiros enfrentam uma seca como nunca antes vista, então temos aí os desafios que não param, né? A gente não tem tempo nem de se recuperar de uma grande tragédia nacional para que outra aconteça, então que esse momento que a gente está conversando é muito propício para que quem vai votar ou para quem vai estar candidato ou está pensando na próxima gestão, incorpore aí esses desafios e pense bem em quem vão ser essas lideranças e essas pessoas que vão ocupar esses lugares. Estou adorando nossa conversa. Rafaela, tem outra pergunta simples para você, porque eu já estou assim, achando que meu trabalho aqui é esse, trazer perguntas simples para as pessoas, contém alguma ironia. Queria que você contasse para a gente, assim, na sua primeira resposta, você trouxe a necessidade dos governos quebrarem as paredes das secretarias e trabalharem juntos, né? Então, Secretaria de Saúde, Educação, Assistência e Meio Ambiente, quem mais vier, precisa trabalhar junto, pensando nesse mesmo objetivo, mas como é que a gente estende para outras secretarias essa preocupação com a sustentabilidade, com as mudanças climáticas? E aqui eu acho que a gente pode, em alguma medida, transpor para outros desafios, né? Assim, a população em situação de rua, as violências contra as minorias, né? Contra a mulher. Assim, como é que a gente faz para que uma secretaria que está tradicionalmente preocupada com um tema que é seu, também se preocupe com um tema que não é naturalmente seu, como aqui a gente está trazendo as mudanças climáticas, levando em conta que a gente tem municípios aí de diferentes portes, diferentes regiões, e que tem a maior parte deles são municípios que têm poucas capacidades para lidar com um fenômeno tão complexo quanto as mudanças climáticas. Por favor. Eu estava aqui pensando também, enquanto o Lucas estava trazendo, né, um pouco da resposta anterior, e o Lucas falou sobre burocracia representativa. E aí, eu acho que eu acho que tem alguns perfis de lideranças públicas. Eu acho que tem aquele perfil técnico, né? Tem aquele perfil com mais capacidade de articulação política, de fazer esse advocacy, e tem o executivo eleito democraticamente pela população. E aí eu acho que a gente está num momento democrático, né? Eu acho que as pessoas estão muito emocionadas com a democracia. Acho que é o termo mais educado aqui que eu encontrei no meu repertório para essa dinâmica inadequada que a gente vive hoje na discussão de pautas que são relevantes para a população. E aí eu acho que é no pior sentido da emocionalidade. É a falta de habilidade para lidar com essas emoções. Já aí trazendo mais um elemento que a gente precisa ter enquanto liderança para que a gente trabalhe para o cidadão, para que a gente sirva a cidade. E servir a cidade é tomar decisões. Também concordo com o Lucas, quando ele fala da máquina, dessa ideia. A gente, ao longo do tempo, enquanto instituições públicas, deixou muito de dizer quem somos. E, frequentemente, a mídia
diz quem somos a partir dos serviços que são prestados, numa demanda que tem frequente crescimento, é difícil de manejar. Uma empresa privada, talvez, se pretendesse ser um órgão público, já teria quebrado em 1 ano. Uma dessas falácias do discurso é se referir à gestão pública ou ao poder público como uma entidade mística, como se não tivesse um CPF ali por trás. E tem gente, como o Lucas falou, né? E a gente precisa, nesse sentido, entender novamente a gestão pública como um sistema de tomadores de decisão, esse poder público como um sistema de tomadores de decisão. E eu acho que essa habilidade a gente também, técnicos, né, lideranças mais técnicas, precisamos fazer. Já me conectando com a sua pergunta, né? Nós precisamos olhar para as secretarias e fazer isso. Então, a Fundação João Goulart, o Instituto, atualmente capacita o curso de formação das lideranças. A gente tem a transversalidade como um dos pilares. A gente tem uma ferramenta chamada GTT, que é Grupo Transversais de Trabalho, exclusiva dentro do programa Líderes Cariocas, que é o nosso programa de vanguarda, mais de 10 anos de existência em governos, para a formação de lideranças públicas. Muitos já chegaram à atuação de secretariado. A atual secretária de infraestrutura do município é uma líder carioca, por exemplo. Então, a gente tem esse instrumento para pensar projetos. E aí, Tatiana, a gente não depende só de uma universidade ou uma instituição ter desejo de produzir conhecimento sobre a pauta. A gente tem uma intelectualidade muito consciente dos recursos finitos e das possibilidades a serem criadas para pensar os problemas. E com isso, eu quero dizer o quê? Instrumentos são importantes. Essa criatividade, essa habilidade de buscar soluções, ela tem que ter uma base, que são instrumentos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que a Prefeitura do Rio tem. Mas eu queria antes fazer uma conexão com a resposta do Lucas sobre burocracia representativa. Isso é extremamente importante, porque a gente não vai avançar em problemas complexos na ponta sem um corpo burocrático que represente também essa ponta. A gente está muito preso ao democraticamente eleito. Mas a gente também precisa começar a olhar para ações afirmativas internas. E a Prefeitura do Rio, eu tenho muito orgulho de dizer isso, conduziu um estudo via Instituto Fundação João Goulart sobre burocracia representativa. E a gente conseguiu entender que a nossa burocracia representativa é ativa, ou seja, a gente estimula essa representatividade no nosso corpo burocrático. E nós percebemos o quão estamos bem em relação ao Brasil na pauta. E essa transparência faz com que a gente remodele políticas públicas clássicas na pauta de diversidade e equidade. Então, por exemplo, a gente não faz reserva de cotas no programa de liderança, porque a gente já alcançou uma equidade. Então, a gente está desenvolvendo um programa de busca ativa para olhar para o desejo dessa liderança negra na prefeitura. E aí, esse exemplo tem a ver com a gente olhar para um instrumento e ser criativo numa solução que seja adequada à nossa realidade institucional municipal. Então, instrumentos são muito importantes para esses processos de lideranças mais conscientes e que se sintam com capacidade de avançar na resolução desses problemas. Eu acredito que essa transversalidade ela precisa de um ambiente também. Não adianta a gente ficar aqui falando que o gestor precisa ter transversalidade, que a secretaria precisa ter. Então, aqui eu trouxe esses exemplos do instrumento e do ambiente que foi criado na prefeitura para que essas soluções começassem a ser desenvolvidas. Então, eu acho que esse desafio que a gente aqui leva em consideração toca na complexidade de diferentes tipos de municípios, né, no Brasil.
são mais de 5.000, e a complexidade do próprio fenômeno, eu indicaria de cara essas duas propostas: ter a criação de instrumentos e criar ambientes internos de colaboração, como é o GTT dentro do programa Líderes Cariocas, como é o Centro de Operações na dimensão do secretariado, como é, por exemplo, o instrumento do PDS, né, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, e é também a classificação agora de níveis de calor. Então, isso é importante para que também a gente tenha esse comportamento dessas lideranças e a gente consiga trazer essa pronta resposta, ou então uma prevenção qualificada, trazendo uma mudança de consciência situacional para a população. Eu achei ótima a sua resposta, porque você traz algum recheio aí para o que a gente estava chamando de criatividade no início, né? Assim, uma habilidade nova, e não necessariamente associada a um uso vultuoso de recursos, né? De dinheiro. Então, você precisa usar instrumentos que reorganizam o olhar da gestão municipal para um determinado tema, e aí pode ser mudança climática, pode ser um outro tema transversal, e não necessariamente implica em ampliar os gastos, mas implica em organizar uma ação de forma coordenada, com uma liderança, que aí, no caso, é o chefe, é a chefe do executivo, que está ali, né, dizendo: olha, esse tema é importante, trabalhem juntos em função disso, o decreto tem esse papel, né? Mas a partir daí cria-se esse espaço para que as pessoas dialoguem e troquem, e muitas vezes os recursos até estão nas pastas, e eles precisam ser direcionados para um mesmo público, para um mesmo território. Os resultados são muito melhores, inclusive, se a gente olhar do ponto de vista das metas individuais que cada secretaria pode ter, né? Então, eu acho que, na verdade, é ter a curiosidade, o interesse e o desejo aí de sair da caixinha e a criação desses instrumentos para trabalhar coletivamente. Acho que você deu bons caminhos aí para as novas gestões. Obrigada, Rafael. Queria que o Lucas falasse um pouco mais para a gente nesse sentido aí também, né? A gente está nesse momento em que a gente pretende, com esse podcast, chegar aí nas pessoas que ano que vem assumirão gestões ou reassumirão, né? A gente tem aí o Instituto da Reeleição no Brasil, mas pensando também que é o momento da gente discutir as propostas, né, de candidatos e candidatas. Então, queria que você falasse um pouco para a gente que tipo de proposta essas pessoas podem incluir nos planos de governo, que podem ter impacto aí nas mudanças climáticas e passam por fortalecer o serviço público, agregar capacidades, habilidades como as que temos falado até o momento. Que ideias você tem para nós, Lucas? Perfeito, Tatiana. Acho que só comentando o que a Rafa falou mais cedo, acho que o primeiro passo é esse mesmo, assim, garantir instrumentos e protocolos e ter pessoas que possam atuar. Acho que o caso da Fundação João Goulart, que é uma escola mega respeitada no Brasil, acho que é um caso mesmo a ser estudado, assim, como preparar líderes que possam atuar para essas emergências que a gente vai ter. Então, acho que esse exemplo do Rio é muito legal, assim, para a gente conceituar como trabalhar com burocracia representativa e ter mais capacidade dentro dos governos, né? Mas aqui acho que eu talvez destacaria outras duas coisas que eu acho que podem ser essenciais nessa construção de propostas, que desde a criação da Lei 14.904 desse ano, na verdade, essa lei estabeleceu diretrizes que os governos devem fazer para criar seus planos de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. E aí a gente está falando de dois esforços separados mesmo. Assim, primeiro, mitigação, que é como que a gente reduz as emissões de carbono que a gente precisa reduzir. Para o Brasil cumprir o acordo que ele fez em Paris em 2015, ele vai precisar reduzir 92% de suas emissões de carbono até 2035. Então, é um esforço muito grande que nós vamos ter que fazer nos próximos 11, 10 anos para conseguir reduzir 92% de nossas emissões. A boa notícia é que 50% a gente sabe como fazer.
eu estava falando sobre as emissões pelo uso de terra, falei de práticas que já existentes, a gente está falando de comunidades tradicionais que conseguem produzir alimento, então também essa história de que o Brasil só desmata tanto que precisa produzir alimento, também já caiu por terra. A gente já sabe como produzir alimentos sem precisar derrubar mais nenhum pé de árvore no Brasil. Então a gente consegue, sim, reduzir pelo menos 50% das nossas emissões só adotando práticas mais sustentáveis de uso de terra. Então tem que desenvolver esse plano de adaptação, acho que isso é uma coisa de mitigação, perdão, acho que isso é uma coisa que passa pelos governos, e o plano de adaptação, dado que os efeitos já estão acontecendo, aliás, isso é uma boa coisa para a gente falar, a gente já não fala mais de mudança climática como algo que pode acontecer, a gente fala de emergência climática, porque já está acontecendo, já está aí, as mudanças a gente já sente no dia a dia. 7 em cada 10 brasileiros já afirmam, segundo a pesquisa da Datafolha, terem vivido algum evento extremo climático. Assim. Então, já é realidade nossa população, e aí é importante o que a gente pode fazer para se adaptar a essa nova realidade. E aí a gente está falando de mobilidade urbana, que tipo de mobilidade urbana a gente precisa ter para que essas pessoas consigam conviver em harmonia, sem ter que deslocar por grandes distâncias, ou utilizando meios de transporte que continuam emitindo carbono em excesso, etc. Quais são os modelos de mobilidade que a gente pode ter? Quais são os modelos de escola do futuro que a gente deve ter? Há uma discussão paralela que acontece muito, que é sobre ansiedade climática, como que a gente vai tratar essas gerações mais novas que vão lidar com essas ansiedades climáticas, saúde pública, epidemias de dengue e outras doenças que têm acontecido com mais frequência desde que essas mudanças climáticas têm afetado a gente em termos de maiores impactos. Então, como que a gente consegue criar um modelo de organização social que realmente permita com que a gente conviva com essas mudanças, com essa nova realidade climática com que a gente tem que lidar. Mas, sobretudo, Tatiana, acho que vale dizer aqui que a gente também tem uma oportunidade de ouro na mão. No momento geopolítico, há alguns especialistas que dizem que a gente está num momento geopolítico muito próximo do que aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial, em que muitas decisões que vamos tomar agora vão moldar as próximas décadas da humanidade. E aí há muita gente que realmente tem defendido que a gente vai mudar a maneira como a gente se alimenta, a maneira como a gente consome, a maneira como a gente organiza nossa sociedade, até mesmo a maneira como a gente professa a nossa fé. Então, tudo muito... A gente está num momento muito decisivo para o que vai acontecer no futuro. Assim. Então, é um momento de ouro para a gente repensar a sociedade e pensar como que a gente pode construir esses novos modelos. Então, para além dos protocolos e instrumentos que a gente precisa criar, que protocolos e instrumentos são esses que a gente quer criar? Porque se a gente entra, eu comentei lá, né, 1% dos mais ricos, eles têm um modelo de consumo e de viver o mundo equivalente a 60%, a 5 bilhões de pessoas em termos de degradação ambiental. Então, se todo mundo adota esse modelo de consumo, o planeta acaba amanhã. Então, a gente vai ter que realmente repensar a maneira como a gente vai construir a nossa sociedade. Eu acho que aqui é uma boa oportunidade para a gente repensar mesmo as nossas práticas e os nossos protocolos e instrumentos. E, por fim, só mais uma última dica do que pode ser feito em termos de construção de plano. Essa é mais indigesta, mas é uma discussão que está acontecendo, então acho importante que os candidatos prestem atenção, que é no financiamento para essas iniciativas. Há uma discussão que vai acontecer esse ano na COP29, e certamente vai acontecer na COP30 aqui no Brasil também, no ano que vem, que é a taxação de grandes fortunas. Se a gente está falando que 1% e os 10% é quem paga, que mais poluem, então que a gente apresente a conta para que essas pessoas possam pagar. Evidentemente que para as discussões municipais é muito mais difícil, né? Porque a discussão tributária é uma discussão muito mais complexa. Mas a boa notícia é que está se pensando mesmo em maneiras de financiar, os outros países poderem financiar os países em desenvolvimento, fundos externos, fundos internos, que financiem projetos de mudanças climáticas. Então, também tem acesso a recurso para fora daquele convencional que a gente conhece, que a gente pode, talvez, que os municípios podem talvez acessar, Fundo Amazônia, Global Green Fund, outros fundos globais que podem financiar iniciativas verdes para se pensar alternativas de sociedade e desenvolvimento sustentável.
Maravilhoso. Lucas, acho que você deu boas dicas, acho não, eu tenho certeza que você deu bons caminhos e boas alternativas. Eu já só fiquei pensando aqui, será que daqui a 4 anos a gente grava um outro episódio? Pré-campanha municipal outra vez, falando, a gente tem apenas 20% dos municípios que não estão preparados para lidar com as emergências climáticas, a gente avançou enormemente nessa agenda, porque de fato é uma emergência, estamos sentindo aí de alguma maneira, né, essas mudanças, e é meio assustador como as gestões municipais, em sua maioria, andam alheias, né, ao tema, então eu espero mesmo que a gente consiga aí, minimamente chegar aos ouvidos de futuros gestores e gestoras e impactá-los positivamente. Seria um resultado maravilhoso dessa nossa conversa, que para mim já foi um resultado ótimo, porque para mim foi ótima e eu aprendi bastante com vocês dois. Admiro ainda mais vocês dois agora pelo trabalho que desenvolvem e quero mais uma vez agradecer. Rafaela, muito obrigada por ter estado aqui com a gente esta manhã. Se você quiser dar um tchau, fica à vontade. Eu que agradeço ao convite, é sempre muito bom a gente ampliar os espaços para discussões, conversas, diálogos. Eu acredito efetivamente que através dessas plataformas a gente possa, parece clichê, mas a gente chega assim em muitos profissionais que ou atuam diretamente no serviço público ou têm interesse, e isso é extremamente importante para que a gente desenvolva essa consciência situacional para além do que é veiculado sobre os serviços públicos, né? Acho que o serviço público é uma dimensão do que é a gestão pública. Eu costumo dizer que, às vezes, na mídia a gente vê um problema todo dia, mas a gente botar na conta 365 problemas para 6 milhões de habitantes é ínfimo. Só que a gente tem esse cuidado porque a gente está lidando com gente. É gente Sem daqui dúvida. e gente de lá. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço para que a gente possa cada vez mais passar a mensagem do quanto é relevante estar na gestão pública, né? Quanto melhor a gestão pública, melhor a vida da gente. Sem dúvida. Obrigada, Rafaela. Espero que você volte para conversar com a gente em outros momentos. Lucas, também foi um prazer te ter aqui. Prazer foi meu estar aqui. Acho que é super importante ter essa discussão. A gente sempre tenta botar o nosso D&D nessa discussão. E acho que é uma coisa que a gente fez aqui na D&D. A gente tem uma oficina chamada Sincretizar, que é exatamente essa ideia de conectar o conhecimento existente, a estratégia das organizações, com essa visão para a justiça climática sob um olhar decolonial. E vem muito do Sincretizar dessa ideia, e eu sempre cito esse exemplo. Primeiro, pelo meu bairrismo, porque eu sou baiano, eu sou bastante bairrista, então, mas segundo, porque eu acho que ilustra bem, que é a muqueca. A muqueca vem desse sincretismo e dessa mistura de diferentes visões, né? A muqueca é baseada num prato da cadeirada portuguesa que os pescadores iam pescar, o que sobrava, eles faziam ali uma caldeirada de frutos do mar, com o que tinham dos pescados. Eles vêm para o Brasil, aprendem com os indígenas uma técnica de cozimento do peixe envolto no seu próprio caldo, na folha de bananeira e etc. Pega o dendê da África e acrescenta aquilo e você cria uma coisa completamente diferente, que é a muqueca, que é maravilhosa. Então, acho que é um pouco a ideia do que a gente faz de sincretizar, que é de pensar mesmo essa organização social, essa burocracia pública através de um olhar diferente, de um olhar decolonial, para que as coisas possam, enfim, efetivamente a gente obter resultados diferentes, a gente misturar visões diferentes para chegar na solução completamente nova para os problemas complexos. Eu declaro este episódio como que abordou assuntos mais variados na história desse podcast, porque de mudanças climáticas, a origem da muqueca, a origem histórica e sincrética da muqueca, falamos sobre tudo. Adorei essa história. Obrigada, Lucas. É isso, pessoal. Vou encerrando por aqui nosso último episódio do Gestão de Pessoas nas Eleições Municipais. Agradeço aos nossos convidados e aos nossos ouvintes, aos convidados pelo debate e aos nossos ouvintes por ficarem aqui com a gente até esse momento. E lembrando que o link para acessar o documento Gestão de Pessoas para Lideranças Municipais, um guia de recomendações e boas práticas, e também as fontes que nós utilizamos para elaborar esse episódio estão na descrição aqui. Tanto você esteja nos assistindo no YouTube, quanto nos ouvindo em sua plataforma favorita de podcast. Um abraço e até a próxima temporada.
Tchau.